Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nessa edição do Conexão 21, o papo é com Rafael Berti. E olha, ele vai falar muito pra gente de como vender em plataformas, vai falar muito sobre o processo dele de criação da Paragon. Curte aí, turma! Olá pessoal, mais um Conexão 21 com vocês. E sempre esse papo informal, papo muito bem humorado, com uma turma que realmente faz e que acontece, que realiza. Sempre diretamente aqui do Hotel Fairmont, que nos acolhe, que nos recebe, com um apoio, com um patrocínio da Simples Inovação. O meu convidado de hoje é o Rafael Berti. Rafael, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, estar participando do Conexão 21, vindo diretamente da Dinamarca. Num dia de temporal no Rio de Janeiro, uma loucura para chegar aqui, mas agora está tudo bem. Rafael, conta um pouquinho aqui para a turma que nos assiste, quem é o Rafael, né? Qual é o seu histórico aí? Quem é o Rafael? É muito bom. Bom, primeiro prazer estar aqui, muito bom poder falar com você. Realmente vim no Rio de Janeiro num tempo assim, eu gostaria de que tivesse sol, mas tudo bem, vão haver outras oportunidades, né? Amanhã vai ter sol. Mas o Rafael, bom, sou brasileiro, né, natural de Minas, sou de Uberlândia, mas eu saí do Brasil já há 17 anos, quase 18 anos já, estou fora do Brasil já há algum tempo, e eu fui morar na Espanha, depois eu morei na Itália, aí eu morei um tempo no Reino Unido. No Reino Unido conheci minha esposa, eu fui morar na Dinamarca, já estou há 10 anos na Dinamarca, sou casado, tenho 3 filhos e, enfim, fiz a minha vida por lá, né? E desde 2008 eu comecei a trabalhar com e-commerce, trabalhava com na verdade, minha carreira, assim, né? Eu fui para a Europa meio que pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tinha nada definido, eu era muito jovem ainda também, então não tinha nem terminado a faculdade. Eu abandonei a faculdade no Brasil, na verdade, e eu pensava... o saco, né? Eu fazia engenharia e eu tinha aquela ilusão, ia construir robôs e tudo mais, e no fim, engenharia não é nada disso. O curso era só matemática, só cálculo. Falei, cara, isso não é pra mim. E saí fora e lá eu comecei a experimentar. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi fazer venda porta a porta, inclusive. E aí eu aprendi muita coisa em questão de vendas, mas eu cansei, um dia eu cansei de ficar porta a porta, eu falei, cara, eu quero... Mas é uma escola, não? Nossa, demais. Você aprende nisso daí, rala que nem um... Demais, foram 6, quanto tempo? Acho que eu fiquei 8 meses ali, foi um intensivo, e o que foi legal dessa empresa, assim, é que eu aprendi muito em relação a vendas, né? Como você lida com a pessoa, como é que você conversa, como é que você faz uma oferta, todo esse tipo de coisa. Né? Como é que você argumenta, exatamente. E isso me deu uma base muito boa para depois usar no meu trabalho, que aí dali eu falei, bom, eu não quero mais ficar na rua, porque pegava chuva, né? Na Europa, enfim, você pega o tempo... Pega tudo. Nossa, nevando, e você tem que sair e conversar com as pessoas. Cara, tem dia que você não tá bem, meu. Não é hoje, Não é hoje, meu, sabe? E aí eu pensei, cara, eu quero uma coisa mais tranquila, fui trabalhar numa loja em Camden Town. E aí eu vendia calçados, né? Trabalhava para uma loja. E aí veio 2008, foi aquela época que teve uma grande depressão no mundo inteiro, a economia estava ruim para todo mundo, muita loja fechando. Eu lembro assim que nossa loja era numa avenida principal lá em Camden, muita loja fechou, muita loja grande na época, banco inclusive, né? Fechando as portas por causa do que estava acontecendo. E dentro da empresa a gente tinha um problema também, porque a gente não conseguia gerar caixa suficiente para bancar alguns custos que a empresa tinha. Por exemplo, um galpão, né, que é um depósito que a gente tinha com todos os calçados, a empresa não conseguia gerar caixa suficiente para bancar aquilo no centro de Londres. E aí eu propus pro chefe, eu falei, cara, vamos abrir um e-commerce. Eu nem sabia ainda. Eu falei para ele, cara, vamos abrir um eBay,
que na época o eBay era muito importante. Era a plataforma. Era a plataforma para você vender. E aí ele topou, mas ele não me colocou nisso. Usou um estagiário lá. E tudo bem, foi muito bem o eBay, mas um pouco mais adiante a Amazon, que tinha chegado, já tinha um tempo que estava no Reino Unido, mas eles tinham recém aberto outras categorias, porque a Amazon a princípio era só livros, né? Isso. E depois eles foram abrindo outras categorias para vender outros tipos de produtos. E na época eles abriram a categoria de moda, então eles queriam que os vendedores, né, queriam vendedores para vender na plataforma, para anunciar os produtos. Naquela época, vender na Amazon era muito mais simples, né? Então a gente topou, mas eu fui aprender de tudo. Como é que tirar foto de produto, como é que você faz listagem de produtos, fazer uma descrição completa do produto. Aprendeu a cadeia produtiva inteira. Tudo. Desde o começo, também como é que você fazer a negociação também com o pessoal da logística também. Não tinha um FBA na época, né? Que você manda para a Amazon e a Amazon cuida da logística. Dá o jeito dela. Não tinha isso naquela época. Então a gente tinha que fazer negociações com o time de logística, então tinha que ver a questão dos custos. Cara, era um micro gerente de e-commerce, mas só focado na Amazon, né? E aí eu aprendi tudo e dali eu fui crescendo, mas um pouco antes de me tornar o diretor de e-commerce naquela empresa, eu acabei indo para uma outra, e aí eu fui diretor de e-commerce, enfim, aí eu fui quase toda a minha carreira trabalhando como head de e-commerce ou gerente de e-commerce, e foi o que eu fiz, até quando eu me mudei para a Dinamarca, também continuei nesse trabalho. Fiz uma pausa por um tempo para ter uma startup que aí não era exatamente focada no e-commerce, mas trabalhava com empresas de e-commerce, como a Vetex. A Vetex foi cliente nossa, que a gente fez a abertura da Vetex para o Reino Unido na época. A gente teve uma reunião com o Mariano e o Mariano falou, não, beleza, vamos fechar, vamos começar a trabalhar. Foi um desafio muito grande, mas a Vetex, pelo que eu sei, está indo muito bem. Muito bem. E isso é muito bom, muito gratificante, né? Mas depois eu saí dessa parceria com um amigo meu, continuamos muito amigos, tá? Nada... Porque às vezes né, vira uma briga assim, não é nada, não foi nada disso. Foi uma visão diferente que a gente tinha de como trabalhar a empresa. E eu saí fora e depois eu voltei para o e-commerce e aí eu estava trabalhando para uma distribuidora de eletrônicos, uma grande distribuidora na Dinamarca. E lá eu tive muito contato com as empresas, marcas direto mesmo, que vendiam na Amazon e eles queriam entender como é que você trabalha a Amazon na perspectiva de uma marca, porque você tem vários revendedores, os próprios distribuidores também estão anunciando produto no marketplace. E aí tem problema de listagem, tem problema de preço, né? Às vezes os caras jogando o preço lá embaixo e a marca fica desesperada. Como é que eu trabalho tudo isso? E eu comecei a dar consultoria e eu cheguei a fazer uma proposta para a empresa que eu trabalhava. Eu falei, cara, vamos trazer isso para dentro da nossa empresa. Que eu vou fazer um spin-off que a gente trabalha essa questão de Amazon só para as marcas, né? E não quiseram. Aí eu saí. E foi aí que eu fundei a Paragon, lá na Dinamarca. E, enfim, estamos crescendo bastante. Ainda bem que não quiseram, né, Rafa? Não, ainda bem que não quiseram. Eu achei ótimo, né? E eu acho interessante, porque hoje eles vêm atrás também. Já várias vezes quiseram consultar com a gente. E já vieram atrás até da minha equipe também. Falei, olha só, que interessante, né? Eles não quiseram, mas sabe que tem uma importância, tem valor, né? Evidente. Tem um valor muito grande. E aí a gente fundamos a Paragon bem no início da pandemia. Então, assim, como era uma agência, como a gente não tem Amazon na Dinamarca, né? A Amazon estava abrindo naquela época na Suécia. E aí eu pensei, pô, esse é o momento então para a gente começar a anunciar nossos serviços, né? Começou só eu, depois veio a minha esposa também. E aí eu pensei, pô, já eu não consigo encontrar pessoas na Dinamarca. Então eu comecei a procurar pessoas fora da Dinamarca. Então já desde o começo, nossa empresa é 100% remota. Legal. E não é nem por causa da pandemia, é simplesmente por uma questão de encontrar as pessoas, os profissionais. Né? Então hoje, assim, nós somos um time de 11 pessoas. Cara, tem gente nos Estados Unidos, no Canadá, no Marrocos, em Portugal, aqui no Brasil. Bacana, espalhado. Então, assim, no Paquistão e, cara, tem gente de tudo quanto é lado. Teve uma época que tinha uma menina da Papua Nova Guiné. Que bacana. E aí era
era um problemaço, porque são 12 horas de diferença entre a gente. Para fazer reunião com ela era muito complicado. Aí acabou ela saiu. Eu entendo. Eu não aguento também, não dá. Desse. Mas é um time bem jovem e aí uma experiência bem interessante também. E a gente se reúne toda semana e conversa. Então a gente atende empresas na Europa, né? Nos Estados Unidos. E agora a gente está atendendo o Brasil também. Mas nos Estados Unidos foi onde a gente descobriu que no Brasil também tem um potencial muito grande, que as empresas brasileiras também estão buscando crescer na Amazon, né? Sim, crescer na Amazon lá fora, mas também aqui tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de entender a plataforma. Sem dúvida nenhuma. Olha, Rafa, a gente vai fazer um break agora para escutar o recado do Rawan, que vai falar aqui com a gente. Beleza. E a gente volta, gente, já para conversar um pouco sobre a Paragon no Brasil. Aguenta aí. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. Bom, turma, nesse Conexão 21 a gente está conversando aqui com o Rafael Berti, da Paragon, e ele vai falar agora, ele deu uma explanada aí no primeiro bloco, falando sobre a trajetória dele, e a gente vai conversar um pouco agora sobre a Paragon no Brasil, seus planos. Rafa, como é que está sendo isso daí? Conta pra gente. Está indo muito bem, a gente iniciou bem recente, né? Foi agora em outubro do ano passado, 2022, que a gente resolveu abrir uma filial aqui. E isso veio da nossa experiência com as empresas brasileiras nos Estados Unidos, principalmente. As empresas brasileiras estão buscando uma internacionalização, né? A gente sabe que no Brasil não é fácil, não é assim. A situação econômica está sempre altos e baixos. Aqui você está sempre... Você não tem uma constante, né? Exato. E aí, um dos calcanhares, né, da nossa proposta de valor é justamente usar a plataforma Amazon como o começo da sua internacionalização. Exatamente. Né? Porque a plataforma Amazon já está em vários países e ela é mais ou menos uniforme em cada país que você vai. Então, assim, você conhecendo a plataforma, você consegue iniciar. E até para você iniciar um e-commerce num marketplace é muito mais fácil do que você criar o seu e-commerce próprio. Sem dúvida nenhuma. Principalmente iniciando num outro país que ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, de onde você vem. E às vezes já tem uma competitividade muito grande, né? E aí, trabalhando com as empresas brasileiras nos Estados Unidos, eles falaram, pô, mas você faz Brasil também? E a gente topou o desafio, né? Falou, claro, vamos ver. Aí a gente começamos com um cliente, começamos a fazer a gestão da conta Amazon para eles no Brasil, que foi muito bem. E aí eu pensei, então, cara, vamos explorar um pouco mais no Brasil. E aí eu comecei a perceber que o empresariado brasileiro e os vendedores do e-commerce no Brasil têm uma dificuldade muito grande com a Amazon. E realmente, a reclamação que a gente mais ouve pô, eu vendo pra caramba lá no Mercado Livre, mas eu coloco meu produto na Amazon, não vendo nada, não consigo vender. Aí a gente vai investigar um pouco do que é né, como é que o cara está performando, como é que ele está na Amazon. E aí a gente vê que o pessoal realmente falta muito conhecimento de como que a Amazon trabalha, né? O que acontece, assim, muitas vezes eu vejo, você pode me corrigir se eu estiver errado, claro, é que o cara está acostumado com uma determinada plataforma, ele vai numa outra plataforma justo para abrir, para vender mais, para expandir, replica. Mas ele quer fazer exatamente o mesmo modelo na outra. Correto. E não é assim, né? Exatamente. As coisas são diferentes. Aqui o que eu percebi é que eles estão jogando muito a expertise para automação. Então, o que eles fazem é conectar a Amazon com o ERP deles e deixa vender. Acontecer sozinho, né? Acontecer sozinho. E isso, desculpa, é uma ignorância muito grande em relação à plataforma, porque não é assim que a plataforma funciona. A Amazon, quando eu comecei na Amazon, realmente, você colocava o produto lá e ele vendia sozinho. Não tinha, por exemplo, Amazon Ads, por exemplo, que é para fazer campanhas de impulsionamento. Isso não existia naquela época. Mas a Amazon mudou muito, até por questão do mercado, claro. Até por questão da entrada de marca, crescimento de marca, né? Então, assim, mudaram. A Amazon hoje requer uma expertise que antigamente você não precisava. E é muito diferente do Mercado Livre. A Amazon hoje ela é quase que 100% automatizada, vários processos são automatizados. A gente fala muito de inteligência artificial, né?
A Amazon já está usando isso há muito tempo. É isso mesmo. Isso não é novidade. Então você precisa entender como é que o algoritmo funciona Para se beneficiar. para poder se beneficiar, né? Uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, é listagem de produto. Que o pessoal faz uma listagem assim, pega a informação que está no RP e joga na plataforma. E aí não tem nenhuma otimização de SEO que a gente chama, né? Que é para busca da plataforma. Então as pessoas não encontram seu produto. Se você não tem visibilidade, você não faz venda. Conta como é que você vai vender. Exatamente. E como é que funciona a visibilidade na Amazon? É a mesma coisa do Google. Imagina você faz um site que só tem imagens. O robozinho do Google, ele não entende imagem, porque ele não vê. Ele só entende o texto. Então você precisa ter uma descrição, né? Por isso que as empresas todas fazem SEO da página, que é para poder indexar a página deles no Google. O princípio é exatamente o mesmo na Amazon. Então você precisa fazer toda essa otimização de SEO para a Amazon, para que essas buscas, né, funcionem. E aí, às vezes, o que funciona no Mercado Livre ou no Shopee não é necessariamente o que funciona na Amazon. É diferente, as plataformas são diferentes e os mecanismos são diferentes. Exato. Então a gente está trazendo todo esse know-how, toda essa experiência que a gente já tem lá fora, que a gente está... Eu já sou mais de 10 anos, né, trabalhando com a Amazon, conheço muito bem, tem outros profissionais que trabalham comigo que, assim, já há muitos anos e conhecem muito bem a plataforma, então a gente está trazendo todo esse conhecimento agora para o Brasil. Até onde eu sei, nós somos a única agência no Brasil que é parceira da Amazon Ads, que isso a gente conseguiu lá fora, a gente tem uma parceria junto com eles para trabalhar a questão de ads. Então, assim, a gente tem uma reputação a gerir, também tem que ter cuidado. Claro. Né? Então, não tem nada de performance black hat, que é aquelas coisas bem obscuras, nada disso. A gente trabalha dentro das regras da Amazon e a gente foca no crescimento de marcas. Na verdade, esse é o intuito nosso, é crescimento de vendas, né? Não, eu acho que, no final das contas, é isso que o teu cliente está esperando, né, Rafael? Sim. Assim, eu estou te procurando, eu quero empurrar isso aqui, eu quero vender, né? Claro, claro. Não, e você entendendo a dinâmica da Amazon, isso ajuda muito o vendedor. E principalmente marcas, né? Eu sou da opinião que todas as marcas deveriam estar na Amazon, independente do volume de vendas. Por causa da interação que a Amazon tem com os sites de buscas, por exemplo, como o Google. O próprio domínio da Amazon é um domínio que tem um peso muito forte, né, nas buscas no Google. Então, muito provavelmente, se o seu produto estiver na Amazon, quando alguém procurar no Google, vai achar o link da Amazon primeiro. Entendi. Não, e assim, na pior das hipóteses, pô, você está aqui, você está ali, você está acolá. Você está abrindo lugar para vender, né? Você está abrindo portas para vender. Uma coisa, o Rafa queria conversar com você, queria falar com você. Outro dia eu estava conversando com um amigo, um tio. Aí ele falou assim, porra, abri minha loja na plataforma, estou no e-commerce, não sei o quê. Pô, mas estou preocupado que eu não estou vendendo nada. Eu falei assim, cara, pô, mas o que você está fazendo para vender? Não, eu abri. Aí eu dei exemplo para ele, disse, cara, imagina o seguinte, você tem uma lojinha física, e tem uma galeriazinha minúscula em Copacabana, é sua lojinha lá no final da galeria. Como é que você faz para vender? Se você está lá no final da galeria e a galeria quase não tem movimento. Pô, eu tenho que botar um cara distribuindo cartão, botar cartaz, botar alguma coisa. Bicho, tem que chamar o público. princípio é exatamente o mesmo. Exatamente. Entendeu? Se você simplesmente deixar lá, não vai acontecer. Você me desculpe a ignorância e fazer esse tipo de comparação. Não, mas exatamente isso. Muito dos princípios que a gente usa no físico, no varejo, né? Você traz isso para o mundo virtual também. É exatamente isso. Senão vira um segredo, né? Ninguém sabe se você está lá. Quem é que vai saber que a lojinha está lá na galeria? Por isso que eu falei que eu trabalhei com venda porta a porta e isso me serviu muito porque muitos daqueles princípios eu ainda utilizo hoje no e-commerce, né? Então é exatamente isso. Você tem que anunciar. Não adianta hoje você, às vezes, né, com a Simples, abrir um site e não fazer anúncio nenhum. Ninguém nem sabe que o seu site existe. Vira um segredo, né? Não, eu só vou fazer uma otimização SEO e torcer para dar certo. Tudo bem, faz lá a sua reza e vê se dá certo. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Mas muito provavelmente você vai precisar, em algum momento, impulsionar isso, fazer algum tipo de campanhas para você chamar o público, para as pessoas saberem que você existe, né? Que você está disponível. E às vezes você tem um produto muito bom. E o que a gente mais vê, às vezes,
marcas, às vezes, que tem um produto excelente, fantástico, mas que tem um trabalho muito ruim em termos de divulgação, em termos de descrever o que é o produto. Não sabe comunicar. A gente já fez, a gente tem um case de uma empresa brasileira que a gente levou para os Estados Unidos e os caras tinham um produto excelente, natural, que era castanha do Pará, e tem uma história muito bonita, porque as castanhas elas não são plantadas, elas são colhidas pelas populações ribeirinhas então assim, não tem agrotóxico, é tudo muito natural. E acho que 10% das vendas do que eles arrecadam é para ajudar essa população. E aí eu fui ver na listagem do cara, a gente foi ver, cara, cadê essa história? Então ele estava competindo com gente que ele sabe, ele falava assim para mim, pô, a gente sabe que os nossos competidores estão plantando na Bolívia. E o produto deles não é nem de longe algo parecido com o nosso. O nosso é muito superior. Mas a gente não está conseguindo vender e nós estamos tendo que colocar um preço lá embaixo para poder fazer a venda. Eu falei, cara, é porque você não está sabendo comunicar o valor da sua marca e o valor do seu produto. Aquele negócio, na verdade, o que você está vendendo? O que você não está vendendo só a castanha. Quando você vende só a castanha, é igual a todo mundo. Exatamente. Não é só a castanha que você está vendendo. Exatamente. Então tem essa dificuldade muito grande. Às vezes a pessoa não sabe definir bem o que ele está vendendo, né? Às vezes tem um produto fantástico. E às vezes tem o contrário também, que o produto é muito ruim, mas o cara, né, muito bom. Põe um monte de grana e anuncia e vende bastante. Isso também acontece. Isso acontece. Mas normalmente não dura muito, né? Não dura muito. Não, porque esse que é o interessante da Amazon, que foi o que revolucionou o e-commerce, que é a questão do feedback do cliente. Né? Isso não acontece muito no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos principalmente, a questão do feedback é muito forte. Porque, por exemplo, não afeta somente a sua experiência online, mas também a sua experiência fora. Isso aí. E aí eu vou te contar uma experiência minha, por exemplo, e que eu faço, mas que eu sei que muita gente lá fora faz. Aqui talvez não. Eu precisava comprar uma impressora para mim, para o meu escritório. E aí eu fui na loja física. Eu estava com a impressora na minha frente, estava num preço muito bacana. Mas eu pensei, cara, será que vale a pena? Aí eu peguei meu celular, eu fui na Amazon, encontrei exatamente a mesma impressora e fui ler o feedback. Aí eu decidi, eu lendo os feedback, eu falei, cara, era uma impressora que conecta pelo Wi-Fi e ela não conectava, tinha muito problema de conexão lá. Aí eu falei, cara, não vou levar. Então assim, aí depois eu comecei a pensar nesse histórico. Cara, eu tava com o produto na mão, tava pronto para comprar e desisti da venda simplesmente porque eu li o feedback online na Amazon. E às vezes também outras situações onde eu estava com o produto na mão e aí eu fui na Amazon, achei um preço melhor e acabei comprando na Amazon, porque eu esperava 2 dias talvez, mas eu não estava com pressa, mas eu decidi comprar na Amazon em vez de comprar na loja física. Então é exatamente esse tipo de interação que a gente como agência você combina as experiências, trabalha, né? Exatamente. Qual que é a estratégia de ter a Amazon no seu negócio? Não é simplesmente colocar seu produto lá e esperar fazer vender. Não. Qual é o impacto de ter alguém como a Amazon para o seu negócio? Se você tem lojas físicas, como é que isso vai interagir com as suas lojas também? Vai impactar, né? Como é que isso vai impactar? E a Amazon vem crescendo muito a questão de ads, né? A questão de campanhas de impulsionamento, que hoje pouquíssima gente sabe aqui no Brasil. Você não precisa vender na Amazon para poder anunciar na Amazon. Né? Todo mundo acha que não, você tem que vender na Amazon para... Não é isso não. A gente pode atender, por exemplo, linhas aéreas, bancos ou qualquer escolas também, qualquer instituição. A gente pode fazer campanhas também, utilizando a plataforma Amazon, mas sem Ou seja, vender. é algo que está aberto, uma ferramenta que está aberta ali para todo mundo. Exatamente, né? E para onde que vai as campanhas? Por exemplo, a gente tem a Twitch, que é muito grande aqui no Brasil, os gamers adoram, ela pertence à Amazon. Então qualquer produto que os gamers vão gostar, anunciar no Twitch é a melhor coisa que você pode fazer. Vai arrebentar, né? É claro, porque você está indo direto para o nicho, para o seu público. Né? Então assim, mas pouca gente conhece, então todo mundo está pensando, não, eu só tenho que fazer campanha ali dentro. Não, e o grande negócio é o seguinte, Rafa, tudo bem se você não conhece, você tem que ter alguém que conheça para você, porque Exato. Essa aqui E aí eu acho que entra entra a Paragon, exatamente, a gente faz todo esse meio de campo, né, entre o vendedor e a plataforma,
Aqui no Brasil, nós somos parceiros da Amazon também no SPN, a gente provê alguns serviços para a Amazon também, que vem pela plataforma, então, questão de listagem, questão de fazer os ads, né? Mas a gente também provê consultoria, se você precisar, se você for uma empresa maior, precisar de ter todo esse entendimento de como é que a Amazon se encaixa no seu perfil. Vocês posicionam... Tudo isso a gente pode fazer e até gestão completa. Rafa, tem um dito aqui no Conexão 21 que quando o papo é bom, o tempo passa voando. A gente poderia continuar conversando aqui muito mais, já fica o convite para você voltar. Agradeço. Quando a gente estiver aqui no Rio, vem procurar a gente. Agradeço você ter aceitado aqui participar do Conexão 21, esse início de temporada em 2023. E pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o papo com o Rafael. E quer vender? Procura a Paragon. Tchau, turma! A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.